Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Aí eu estou julgando isso. O cara não quer ter vida com Deus, irmãos. A pessoa não quer servir a Deus, a pessoa é pedra de tropeço para você também. Você não está julgando ele para o inferno, você está fazendo julgamento na sua vida, sendo com quem você escolhe andar. Quando eu abri essa igreja, aqui, que o povo não acreditava nela, os irmãos é testemunha, que nós vinha para cá, era um tal de mandar fechar a igreja porque ia matar, ia atirar. Era um tal de mandar fechar a igreja porque o povo ia perseguir ela. E nós na luta, nós naquela peleja, lutando contra todos e tudo, pedindo a Deus esperança, fé. E eu falei aqui, ou o povo vai aprender a adorar a Deus, ou vai deixar o diabo continuar reinando, porque você que dá legalidade, tanto para Deus agir, como para o inimigo agir também. Então aqui ele está falando aqui, ó, que dos tais, não devemos nem comer com eles, porque ele julga segundo a carne deles, ó. Senta na mesa, ri com você, te abraça, se faz passar que quer o seu bem, come na sua mesa, conhece a sua vida, invade os teus sentimentos. Mas Deus está falando, julga segundo a sua carne. Você viu lá porque ele falou com os fariseus? Se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu julgo no meu Pai que está no céu. Mas vós não, vós julgam segundo a sua carne, as suas idolatrias, as suas avarezas, as suas glutonarias. Então Deus está falando para mim e para você, porque que tenho eu em julgar também o que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro. Nós não julgamos às vezes? Por que não vai julgar? Ele está falando aqui, ó. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este inimigo. Sabe o que ele está falando aqui? Não é nós pegar o que nós achamos que é inimigo da igreja e tirar, não. Ele está falando de nós agora, ó. Tirai de dentro de nós a iniquidade. Porque a Bíblia fala assim, que aumentando a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Deus está falando nessa noite para mim e para você. Sabe por que nós vamos participar dessa mesa? Porque o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Ele cumpriu a vontade do Pai que está no céu. E o que Deus quer que eu e você façamos nessa noite é que sejamos cumpridores do amor, cumpridores da esperança e da paz sobre a face dessa terra. É isso que Deus quer. Irmão contendeiro, sai fora dele, meu irmão. Irmão que gosta de contenda, sai fora. O Espírito Santo não dá linha, não. Falo sem medo de pecar. Ele pode até ser usado. Dom não quer dizer nada. Profetização não quer dizer nada. Mas você não tem amor, meu irmão. É como está em Coríntios capítulo 13, que nós lemos aqui outro dia que a Dona Luzia trouxe o texto. Você pode ter todos os dons, se tu não tem um amor, tu não tem nada. É como um sino vazio que tina. Soa só, está tudo vazio. Então eu quero que você entenda que o Senhor, Ele fala através de Paulo. E aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, olha o que diz aqui. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Agora, você censurar, você está julgando? O que é censura, cara? O que é censura? Você viu que antigamente, quando lançaram a televisão, né, os programas de televisão, tinha censura. Falava um palavrão, vinha assim, ó, palavrão, pim. Fala, pim. Hoje não tem isso não, meu filho. Hoje não tem mais trem de pim, não. O trem tá pegando, o pau tá quebrando mesmo. A maldição tá entrando dentro da nossa casa. O diabo tá usando a boca do povo. E o povo tá
assim, ó, no versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha para você ver. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Vou explicar para você poder entender. Se nós santos vamos julgar o mundo, porque nós vamos ser testemunha de que o evangelho foi pregado e o povo não quis aceitar Jesus. Se nós vamos julgar o mundo, porventura não somos dignos de julgar as coisas mínimas? O que é coisas mínimas? É você saber o que é bom e o que é ruim para você, só. É você saber fazer julgamento com sabedoria em prol da sua vida, só. Deus está falando para mim e para você, ó. Custais não sentais, não comeis. Mas eu não quero fazer o julgamento de justiça, eu quero fazer o meu julgamento, igualzinho eles. A minha carne fala mais alto do que o Espírito. Ó, irmão, nós estamos vivendo a última era, que é a era do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem falado com muitas pessoas dentro da igreja. Não tem mais membro bobo dentro da igreja, meu irmão. Não tem mais membro bobo. O membro, você ficar na igreja há um mês, ele sabe qual é. Ele sabe muito bem o que está a intenção do coração do pastor. Ele sabe qual é a intenção da igreja. E ele sabe qual é a sua intenção. Deus tem falado com a igreja. Não é só nós dentro dos púlpitos, não. Deus fala dentro da nossa casa. Deus fala no nosso emprego. Deus fala no meio da rua. Deus fala em qualquer lugar que você tiver. Ele tem falado. Porque Pedro lá ia a caminho. E Deus revelou para Pedro algo. A vida de Cornélio. Porque se Deus não revelasse Pedro, Pedro não ia lá. Porque Pedro ia julgar Cornélio na sua carne. Então eu quero que você entenda. Que ele está falando, se nós não vamos julgar este mundo, nós vamos ser parte do juízo. Você que é salvo, por que você não pode julgar a tua causa, meu irmão? Por isso que eu preguei aqui um dia. Não reclame daquilo que você permite as pessoas fazer com você. Porque às vezes você permite. E tem coisas que não é permissão de Deus na sua vida, meu irmão. O querer de Deus é que todos nós sejamos um povo alegre, felizes nessa terra. Mas também Ele nos ensinou, neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz o versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Meu irmão, você tem um direito de determinar na sua vida o que é melhor ou o que é pior. Vamos abrir a nossa visão. Vamos abrir o nosso entendimento. Para que nós possamos saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero voltar aqui em Atos. Que diz aqui que Pedro, ele abre a sua boca. E ele reconhece, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Então o que Deus quer de nós? A única coisa que Ele quer aqui nessa noite de nós, o reconhecimento. Irmãos, isso não é muito não. Ele quer que você reconheça que Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E que só há um Deus, e não há outro debaixo dos céus e nem na terra. Ele quer que você reconheça o sacrifício que o seu filho fez por mim e por você. Ele quer que você reconheça que ele veio para o mundo, mas o mundo rejeitou. Ele quer que você reconheça que dentro da casa de Deus tem vasos de honra, mas também tem vasos de desonra. Assim diz Paulo. Ele quer que você reconheça que os filhos da obediência alcançarão a misericórdia de Deus. Mas que o filho da desobediência, ele será a pedra de tropeço. Porque ele é a pedra de esquina, é a pedra que os edificadores o rejeitou. E vós sois a pedra viva.
A pedra escolhida, separada, que ele levantou para edificar. Então aqui no versículo 35 diz assim, no versículo 36 diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. João Batista é a voz que clama no deserto. Sabe por quê? Porque às vezes você está passando num deserto tão grande, Deus está falando com você, o deserto é seu lugar. O deserto agora que ele está querendo falar aí é o meu, seu deserto. Que virou mexer, nós voltamos para lá. Por causa da desobediência. Por nossa ignorância, pelos nossos julgamentos carnais. Mas ele está falando aqui, ó, que na época de João estava batizando o povo com a água do arrependimento, igreja. Aleluia. Ainda o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre aquele povo. Você já parou para pensar? Hoje tem esse monte de gente falando aí que está batizado, não sei com o quê. Não tem amor. Não sabe perdoar. Não sabe ouvir. Não acata as autoridades. Não respeita os princípios.